como nós vamos falar sobre história, eu vou colocar uma pequena teoria da história, é uma escolha de uma teoria e alguns conceitos dessa área científica. Então eu vou usar aqui 5 pontos. Cinco conceitos dessa área de estudo. O primeiro conceito é o tempo. Pode parecer banal o tempo, nós sabemos o que é o tempo, é o passar dos segundos, são as épocas, as décadas, os anos. Mas essa seria a matéria mais abstrata da história, a mais etérea. Porque o passar do tempo é algo realmente abstrato. Nós contabilizamos o tempo através de vibrações de cristais de quartzo, ou da passagem da água numa cuia ou numa roda de água. Nós olhamos para o céu e percebemos que ele gira num ciclo anual, e em ciclos semanais e outros ciclos. Percebemos o sol nascendo e sumindo todo dia, as marés. Então vários fenômenos nos dão ideia do tempo, mas ele em si é algo difícil de se definir. Mas ele é a matéria-prima da história, já que nós estamos agora num tempo presente, né? Daqui a pouco estaremos num tempo futuro, que vai virar o agora, e o que passou seria o passado, o tempo passado, que é a matéria da história. Então, pensar sobre o tempo é essencial na história. Em segundo lugar, nós temos a Terra, que é o local onde nós estamos. Né? Você olha pela janela da sua casa, você vê uma paisagem, montanhas, prédios, casas, rios, o mar, etc. Então, esse lugar em que nós estamos, nós sabemos que ele é bem grande. Se você viajar, pegar um navio, um automóvel, um ônibus, um avião, você vai perceber que a Terra é muito grande. Se você quiser circular a Terra inteira, você vai demorar bastante tempo e vai perceber a enormidade desse local em que nós vivemos. Então nós temos o tempo como algo etéreo e a Terra como algo material que existe há bastante tempo, pelo menos. Né? Há dúvida sobre há quanto tempo existe a Terra, mas enfim, ela existe. Então, nós temos tempo, Terra, e como talvez alguém já tenha adivinhado, um terceiro elemento do estudo histórico é o homem. A Terra existe há bastante tempo, se supõe, e o homem está na Terra deixando seus registros e suas marcas há pelo menos 3.000 anos no mínimo, 4.000 anos, 8.000 anos, alguns falam em 30.000 anos, só de homem na Terra, ou seja, de consciência. Né? Alguns falam que o homem surgiu junto com a Terra. Essas partes abstratas nós não vamos tratar aqui, porque é um curso de método científico e não necessariamente de história. Mas cada um aí pode pensar sobre esses elementos, sobre o homem, quando ele surgiu, que são a matéria da história. Né? O homem na Terra através do tempo. Isso é o que existe, o que sabemos que existe. Um lugar, um tempo passando e um dos animais da fauna, que é o homem. E
Aí a gente pensa assim, o que que aconteceu nesse tempo todo? Que é justamente a história. Conforme entendida nessa apresentação simbólica, a história representaria tudo o que aconteceu com o homem durante esse tempo em que estamos vivendo no planeta Terra, durante esse tempo todo. Tudo o que aconteceu, vamos pensar, tudo que o homem fez, por onde ele andou, tudo que ele construiu, tudo que a humanidade pensou, imaginou, sonhou, as guerras, as disputas, as vidas simples, a economia das nações, toda a existência humana, vamos supor que ela tivesse, que ela tenha um registro, uma espécie de um arquivo. Vamos supor que exista esse conhecimento histórico, ele exista num lugar etéreo, num lugar abstrato. Então é isso que a gente está entendendo aqui como história. O conjunto pleno e total da existência do homem na Terra durante todo o tempo em que ele existiu. Dá para perceber que isso é inalcançável por um indivíduo conseguir absorver esse tipo de conhecimento, porque a gente está falando da mente de cada um dos indivíduos que viveu na Terra, de cada coisa que aconteceu, cada coisa simples que aconteceu, cada impressão. Então é algo que não dá para a gente conceber exatamente, a não ser dessa maneira, abstrato. Então, o que vai ser palpável no método científico de história vai ser a historiografia. Como dá para perceber, a historiografia é uma palavra composta que é história e grafia, ou seja, a escrita da história. Aí sim nós temos algo palpável. Nós temos um livro sobre o campeonato de futebol de 1930. É algo palpável, algo que alguém escreveu. É uma escrita da história. Então essa é a nossa matéria-prima para nós termos acesso a essa história abstrata que contém tudo. Essa a gente não tem acesso, a não ser por esses elementos materiais da historiografia, que são elementos deixados pelo homem, esculturas, casas antigas, antigos palácios, construções, modificações de rio, construção de canais, livro, que seria a matéria principal, textos, pergaminhos, esculturas em pedra de escrita, escrituras em pedra, relatos orais passados de geração em geração, etc. Tudo que for registro da passagem do homem serve como matéria-prima da história. Especificamente, alguns registros são para a história mesmo, né? História de algum rei, história de algum país. Alguns registros são feitos já pensando em história. Então essa é uma pequena introdução sobre essa ciência. Ela se baseia na história do homem na Terra através do tempo. E a matéria-prima da história e o resultado de um trabalho de pesquisa histórica é a grafia de uma história determinada, a historiografia. Então, o método científico aplicado à história vai resultar na historiografia.